Muito boa tarde para você em casa. Está começando ao vivo o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além dos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet no câmarasjc.sp.gov.br e no YouTube, no @TV Câmara SJC. Eu, Bruno Castilho, vou com você até às 3 da tarde com muitas informações do que de melhor acontece aqui no esporte de São José dos Campos. E quem faz o programa comigo é ele, sempre alegre, contente e cantante, o nosso querido Paulo Ricardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Exatamente, a gente não pode perder a alegria, ainda mais quando se trata de esporte, porque só tem notícia boa. Só tem notícia, algumas não, mas a gente vai, depois a gente fala sobre isso. E a gente começa o Hora do Esporte de hoje com aí sim uma notícia boa sobre o basquete, porque o São José entrou em quadra ontem contra o Lanterna, agora vice-lanterna, Osasco, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. E quem pensou que seria uma vitória fácil, olha, não foi tão bem assim não. Quem conta a história da partida é a dupla dinâmica, Gabriel Campoy e Reginaldo Casulo. Dá o play, Rodrigão. Situações opostas. Foi dessa forma que São José Basquete e Basquete Osasco entraram na quadra do Teatrão para a 5ª rodada do Campeonato Paulista. Enquanto a equipe da casa buscava a 4ª vitória em 5 jogos no torneio estadual, o time da Grande São Paulo chegava ao Vale do Paraíba com apenas uma vitória em suas 4 partidas disputadas. Dentro de quadra, dando a tônica da dificuldade que a equipe joseense teria, foi o Basquete Osasco quem saiu na frente nesta bola simples de Matheus Weber. A reação joseense não demoraria. Malcolm Miller, também na meia distância, igualou a contagem inicial. A primeira bola tripla do jogo sairia de mãos joseenses, neste arremesso de fora de Douglas dos Santos. Diel, na sequência, aumentaria a vantagem do São José. Mas Felipe Delacqua, nesta bola de fora, igualou o jogo para Osasco, 9-9. A equipe joseense chegaria a abrir boa margem no marcador. Primeiro com Mike Oliveira, depois com Léo Craveiro no rebote. 19-11. 8 pontos e a maior vantagem até então no placar. Mas o Osasco se manteria no jogo com essa bola sensacional de 3, da zona morta, do armador Francisco Contreras. O torcedor presente no Teatrão ainda veria no primeiro quarto este toco sensacional de Mike Oliveira. Coisa de cinema. Ao soar da sirene, 22-18 para o São José nos primeiros 10 minutos. Veio o segundo período e o São José melhorou. Logo de cara, Cauê Versola guardou mais essa de 3. Acostumado com os chutes de fora, Malcolm Miller aumentou a vantagem, mas agora na meia distância. A equipe joseense passaria neste período dos 2 dígitos de vantagem no marcador com essa cesta espetacular do armador Adiel, da zona morta, 33-22. Átila Passos ainda esboçaria uma reação para a equipe visitante na reta final do período. Com as duas equipes estouradas em falta, a reta final do segundo quarto ficou muito parada. O Basquete Osasco se aproveitou disso para encostar no marcador e ir para o intervalo com uma desvantagem de apenas 2 posses, 39-34. Após o intervalo, o São José voltou a abrir distância no placar. Mike Oliveira na infiltração e depois na bandeja, com essa assistência de Cauê Versola, foi quem iniciou o ritmo de cestas para o time joseense. Com Malcolm Miller e Guilherme Lessa na bola de 3, o São José chegou a abrir novamente mais de 10 pontos de vantagem sobre a equipe de Osasco. Mas a reação dos visitantes veio na mesma moeda, com Matheus Weber, 2 vezes na bola de 3. No fim, coube a Adiel, em 2 lances livres na reta final do período, abrir uma margem de respiro aos donos da casa. Fim do terceiro quarto, 62-53. Já no último período, o jogo começou da pior maneira para o São José. Primeiro foi Matheus Weber nesta infiltração quem marcou para a equipe de Osasco. Na sequência, Carlos Manaus, em outra bandeja, cortou a diferença para 5 pontos. E o próprio Matheus Weber, novamente com uma bola na meia distância, derrubou a vantagem joseense para uma posse, 62-59. Até que Kaique, nesta bola de fora, empatou o jogo,
62-62. Jogo quente em quadra, nos arremessos e também entre os atletas. Após essa pequena confusão entre os jogadores das duas equipes, o Basquete Osasco conseguiu passar à frente no marcador. A arbitragem assinalou falta antidesportiva contra o São José. E então Eduardo Crespo, no lance livre, fez 63-62 para o time da Grande São Paulo. O São José então precisou se encontrar na partida para buscar o resultado. A reação começou com Mike Oliveira, que nessas duas cestas recolocou os donos da casa no jogo. Depois, Adiel, após aproveitar essa desatenção da defesa do Osasco, cravou e aumentou a vantagem, 69-66. Atrás no placar, a equipe da Grande São Paulo apostou nas faltas para parar o jogo e tentar forçar o erro joseense no lance livre. A estratégia não deu certo. E Guilherme Lessa, com duas cestas no fundamento, já na reta final da partida, deu números finais ao jogo. 78-72. Vitória apertada, mas o 100% dentro de casa no estadual mantido. Foi um jogo duro, né? São duas equipes que querem subir, que querem evoluir de jogo a jogo. A gente chegou a abrir 10, né? Mais ou menos essa quantidade, mas, cara, é esse o jogo. Eles subiram a intensidade, acabaram roubando algumas bolas que por falha nossa também, mas também por mérito deles. Mesmo com a vitória, Regis Marrelli não aprovou o desempenho da equipe joseense em quadra. Com dois desafios na sequência, sexta-feira em São Paulo contra o Pinheiros e depois novamente em casa, no domingo, contra o Paulistano, o treinador ressaltou a importância de corrigir os erros. E a bola não caiu, então isso acaba pesando bastante, mas a gente precisa jogar melhor. A gente sabe que se jogar assim fica difícil ganhar. Vamos trabalhar para fazer 2 bons jogos lá, tentar corrigir dentro do possível, que é muito mais na conversa. Praticamente não tem treino, amanhã é recuperação, regenerativo. Treinamos na quinta, jogamos sexta, depois de menos de 48 horas estamos jogando aqui em casa. Então é muito mais na conversa, bater papo, mostrar vídeo. Pois é, Paulo, a gente vai mostrar aqui até uma tabelinha, classificação, como ficou a classificação depois dessa rodada, né? O São José, então, assume a liderança aqui com 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota, mesmo número de pontos aqui, né? De vitórias e derrotas de Paulistano e Franca. Tá no comecinho do campeonato ainda, tem muita água para rolar ainda nesse campeonato, mas pelo menos o São José está se impondo apesar da dificuldade, né? A gente sempre falava que o Osasco pode complicar, já complicou o São José em outras oportunidades e agora quase que aconteceu, né? Sem dúvidas. Osasco era um adversário complicado, né? Um time que está retornando para a NBB, pegando entrosamento ainda, mas neste último jogo demonstrou que pode ser competitivo e o Regis Marrelli tem toda a razão de não estar totalmente feliz com a vitória. É lógico que ele fica aliviado, suspira, mas tem que continuar conversando, trabalhando, porque na temporada passada a gente viu como que o São José sofreu, né, com essas oscilações, principalmente no último período. Então tem que corrigir, tem que ter um pouco mais de concentração para poder sofrer um pouco menos, Bruno. Pois é, e o São José já tem um jogo já na sexta-feira, às 8 da noite, contra o Pinheiros, lá em São Paulo, jogo que é complicadinho também, não tem muito jogo fácil nesse Campeonato Paulista, então o São José vai jogar contra o Pinheiros sexta-feira, às 8 da noite, boa sorte aí para o time do São José. Na segunda-feira a gente traz todas as informações dessa partida. Falando agora de futebol de base, porque São José dos Campos, né, a cidade, abriu inscrições para a Copa Joseense Sub-17, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. As equipes interessadas têm até o dia 12 de setembro para garantir uma vaga na competição, que tem previsão de início em 30 de setembro e o término no final de novembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por um formulário presente na página na Prefeitura. Você vai lá na página da Prefeitura, no site, digita lá Copa Joseense Sub-17, vai achar a matéria, né, que está falando sobre esse campeonato, e aí tem um linkzinho lá com o formulário para poder preencher e inscrever a equipe. Os jogos serão realizados às terças, quartas e quintas-feiras, no período da tarde. Paulo, essa Copa Joseense aí movimentando a molecada, né? Muitos bairros aí tem times, né, de várzea, tem times, né, da molecada que se reúnem para jogar.
e aí vai disputar esse campeonato aí oferecido pela Prefeitura. Com certeza, não somente os bairros, mas associações, empresas, escolinhas de futebol, todo mundo acaba se mobilizando para inscrever os times. É uma oportunidade da molecada poder competir, né? Quem costuma treinar futebol gosta de disputar competições, então é a prefeitura disponibilizando esses espaços públicos para eles poderem disputar esses campeonatos também. Não tem somente no Sub-17, tem também categorias menores. Para a molecada é uma oportunidade muito bacana de desenvolvimento. Bruno. Pois é, muito legal, muito bacana mesmo. E para quem for participar, boa sorte aí na Copa Joseense Sub-17. E agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta com notícias da Águia do Vale. Não saia daí, rapidinho a gente volta. Voltamos com o segundo bloco do Hora do Esporte para falar do Campeonato Paulista Sub-20 Série B. Você sabe, né? O joseense / Atleta Cidadão está classificado para as quartas de final da competição e com uma boa campanha. Tem boas chances até de conseguir o acesso. E a gente foi até o treino do Tigre do Vale para conhecer quem são essas peças, né, do elenco do joseense e além de mais detalhes dessa equipe que está fazendo sucesso na competição. Quem assina a matéria é o nosso Aladim Eduardo Campos, com imagens do melhor amigo do Dino, da família Dinossauros, o Claudinei Salles. Dá o play, Piteco. Deu a vinheta, dá o play na matéria. Isso. Quartas de final, aí vamos nós. O Clube Atlético Joseense já iniciou a preparação para o confronto de sábado contra a equipe do Itaquaquecetuba nas quartas da Série B do Campeonato Paulista Sub-20. A equipe, que ainda não perdeu na competição, busca manter a boa sequência de partidas. Nós estamos 12 jogos, né, da competição, fizemos 12 jogos, são 10 vitórias e 2 empates. Os meninos têm performado assim, de uma maneira, né, bem positiva, respondendo tudo que a gente treinou, tudo que a gente tem pedido para eles, né, em relação principalmente à dedicação, entrega. Então está sendo bastante satisfatório, até porque, né, agora nós já estamos entre os 8 do estado, então indo passo a passo, lógico, mas cada vez mais próximo do nosso objetivo. Uma das apostas do treinador Sandrinho está no camisa 10, Miranda, líder de assistências da equipe e um dos destaques do campeonato. Conhecido pela habilidade com a bola parada, o meio-campista está confiante para a próxima partida. O desempenho até agora tem sido muito bom, né? A gente está na segunda classificação geral e agora a gente vai enfrentar sábado e sexta que vem o Itaquá, que a gente já enfrentou já no campeonato 2 vezes. Acabamos ganhando as 2, mas agora é focar para esses 2 jogos para conseguir a classificação para a semifinal. Caso garanta o acesso, o Clube Atlético Joseense será o único representante do Vale do Paraíba na Série A do Paulista do próximo ano. Mas para o treinador ainda é cedo para pensar em acesso e o foco está em 100% para o confronto contra a equipe de Itaquá. A importância é sempre de fazer um bom campeonato, né, com um objetivo. O objetivo independente, né, se os clubes da região acabaram caindo, mas o nosso objetivo sempre foi esse, de estar buscando, né, as finais, tá subindo a equipe, tá buscando o título, mas lógico que a gente sabe que tudo é passo a passo ainda, né? Agora começa a funilar, o nível começa a ficar mais forte, mas o importante é que nós estamos conseguindo o nosso objetivo. E para garantir a classificação, a esperança também passa pelas mãos de Danilo Fonseca, goleiro titular da equipe. Para ele, o bom desempenho na competição é fruto do trabalho realizado nos treinos. A gente pode ver que dentro de campo a gente não perdeu por causa da nossa entrega nos treinos, no dia da semana, no dia a dia, na academia, no trabalho e tudo, e isso vem ajudando a gente. A competição também serve como uma vitrine para os talentos da cidade. A série invicta de partidas atrai olheiros e pode resultar em uma oportunidade de sucesso na carreira. O vice-artilheiro do campeonato e atacante joseense Gustavo Nunes disse que esse tipo de olhar é um grande incentivador dentro de campo. É um campeonato que tem uma vitrine muito boa, né? Vários empresários, olheiros de outro time, né? Sempre acompanham os jogos. E como o nosso time está nas quartas aí, deve ter mais gente que está acompanhando, né? E quem soube aproveitar muito bem as oportunidades que o futebol proporciona foi o técnico Sandrinho.
Com passagens por times da região e com chances na Europa, onde atuou como um dos principais nomes do Antwerp, o treinador diz que poder retribuir para os mais novos vale muito. Eu vejo assim como uma grande oportunidade, porque como o futebol me entregou bastante, né? Foram muitos anos como carreira profissional e de alguns anos como treinador, né? Independente de ser profissional ou agora na categoria de base. O meu objetivo de vida é sempre estar agregando, né? Na vida principalmente desses atletas, porque estão sonhando, né? Em se tornar um jogador profissional. Então eu fico assim bastante feliz em estar tendo essa oportunidade e principalmente quando a gente trabalha firme, trabalha duro aí, e vê os resultados, né? A performance deles é muito satisfatório. Tá aí o Sandrinho, o rei da Bélgica, o rei da Antuérpia. Saudade, Sandrinho. Um abraço para você. Faz tempo que eu não vejo o Sandrinho pessoalmente. E agora a gente tem não tem a tabela não, né? É só o serviço mesmo, desculpa. Só o serviço mesmo do jogo. É o Itaquaquecetuba contra o Joseense, já nesse sábado, às 3 da tarde, no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, lá em Itaquaquecetuba. A primeira partida das quartas de final. Lembrando que o Joseense venceu na primeira fase o Itaquá por 1-0 lá em Itaquá e venceu aqui no retorno por 4-3. Ou seja, Paulo, então se for levar em conta a primeira fase, o Joseense tem uma vantagenzinha aí, pelo menos, né? Sem dúvidas, as equipes se conhecem, o time do Joseense está muito bem encaixado, muito bem treinado pelo Sandrinho, isso traz confiança para os jogadores, o fato das equipes já terem se enfrentado e do Joseense ter levado a melhor, sem dúvidas nenhuma, é uma bagagem a mais. Tem que tomar cuidado porque o adversário vai querer se vingar, mata-mata é uma outra competição, mas o Joseense, pelo campeonato que vem fazendo, nesta quarta de finais, sem dúvidas nenhuma, entra como favorito e quem sabe até favorito para tentar buscar o acesso também. Pois é, o time que ainda não perdeu. Boa sorte aí para os meninos do Joseense, boa sorte, Sandrinho, e na segunda-feira a gente traz as informações do resultado dessa primeira partida das quartas de final do Sub-20 Série B. E agora a gente volta a falar de futebol, mas sobre a Águia do Vale, que vai enfrentar o São Bento de Sorocaba na primeira dessas rodadas aí de quartas de final. O primeiro jogo, de oitavas de final, desculpa. O primeiro jogo acontece em Sorocaba na segunda-feira, dia 25 de agosto. E a segunda partida na volta acontece no domingo. É isso, né? No domingo, às 4 da tarde, aqui no Martins Pereira. E o São José teve um problema para essa segunda partida no Martins Pereira, porque a punição envolvendo aquele episódio, né, do Santo André com as agressões, né, o apedrejamento do ônibus da delegação do Santo André, gerou uma punição a mais para o São José. O São José, que jogou de portão fechado contra a Portuguesa Santista na última partida da primeira fase da Copa Paulista, vai jogar mais uma vez agora contra o São Bento na partida de volta. Além dessa punição, o São José também foi multado em R$40 mil por conta desse caso, né, envolvendo o ônibus da delegação do Santo André. Paulo, primeiro eu vou falar da partida, né, uma partida complicada, mata-mata, né? O São José veio bem, liderou o grupo, ficou em segundo no geral, mas como você disse, né, mata-mata já é outra conversa e agora sem sem o apoio da torcida na partida de volta. São vários pontos, né? Primeiramente, a questão financeira. Acho que o São José perde muito, além da multa de 40 mil que foi imposta, a renda dos jogos tem um impacto financeiramente muito grande. O São José tem a maior média de público dessa Copa Paulista e quando você chega no mata-mata, essa média tem a tendência a aumentar. Então o prejuízo ele quase que dobra e além da parte de apoio, né? A torcida do São José costuma incentivar bastante, apoiar bastante, então isso pode fazer a diferença para esse jogo de volta, porque o campo ele fica neutro. E sobre a questão da punição, eu sempre enfatizo o ponto de vista de que acaba sendo uma questão mais jurídica do que realmente punitiva e eficiente, né? Porque quem cometeu a ação continua livre, talvez no próximo jogo vai entrar novamente no estádio, então você penaliza o clube, mas não consegue fazer uma investigação de fato para poder resolver o problema, né? Mas no futebol brasileiro funciona desse jeito mesmo, a gente sabe que é assim, infelizmente São José vai ter que cumprir a pena aí.
Então, só reforçando, o primeiro jogo acontece no dia 25, na segunda-feira, em Sorocaba, e o jogo da volta no sábado, dia 30, às 4 da tarde. E tem a tabelinha aqui, ó. Então, São Bento e São José lá em Sorocaba, no dia 25, segunda-feira, às 8 da noite, e o jogo da volta no dia 30, sábado, às 4 da tarde, São José e São Bento de Sorocaba, e aí sem a torcida do São José pela punição com portões fechados. Agora a gente vai para o nosso segundo intervalo, já a gente volta com mais informações, tem futsal, tem sub-17, muito mais para você, não sai daí. Voltamos com o último bloco do Hora do Esporte, falando agora de futsal, porque o São José Futsal foi até Campinas pelo Campeonato Paulista e sofreu com um jogo com 2 viradas, mas se reencontrou com o caminho das vitórias aí, pelo menos no Campeonato Paulista, contra o Pulo Futsal. Dá o play, vamos ver os gols, ô Piteco? Pode dar o play. Isso. O primeiro gol foi do Luiz Fernando, pode colocar em tela cheia. Isso aí, ó. Luiz Fernando aproveitando o rebote do chute na trave, o Pulo empatou com essa jogadaça aí, ó, gol do Diogo, e o Pulo virou, esse belo passe de calco de letra, e quem vai fazer o gol é o Guga, 2-1 pro Pulo. E aí o São José, no contra-ataque, vai empatar nessa bela troca de passes. Gustavo fez 2-2 e já quase no final da partida o Luiz Fernando vai fazer o terceiro gol. Ele chuta, o goleiro defendendo o rebote, aí o Luiz Fernando pega o rebote e chuta cruzado entre as pernas do goleiro. São José 3, Pulo 2. A gente tem a classificação do Paulista. No Paulista o São José vai bem. Tem apenas 2 derrotas, são 5 vitórias e 2 empates, está na 4ª colocação para, pelo menos, aliviar a pressão da Liga Nacional de Futsal, né, Paulo? Com certeza, e o Pulo Futsal, se ele vencesse, encostaria no São José, empataria ali em pontos, então foi importante o São José vencer para poder quebrar essa sequência negativa de derrotas, entrar na zona de classificação direta e ficar tranquilo para o Gabriel Oliveira trabalhar. Pois é, e o próximo jogo do São José é contra o Sorocaba, aí pela Liga Nacional, no ginásio do Teatrão, na sexta-feira. Ainda falando de futsal, mas agora do time feminino, porque a Máquina Amarela anunciou nessa semana a contratação da jogadora Ana Cunha. Ela é catarinense e tem passagens pelo Femali de Chapecó e também pelo futsal espanhol e italiano, além de ter jogado no futsal do Figueirense. Ela chega para reforçar o elenco da equipe que vai disputar as quartas de final da Liga Feminina de Futsal contra o Barateiro. A primeira partida acontece no dia 13 de setembro em São José dos Campos. A gente tem até uma tabelinha aqui dos jogos, não tem? Tem. São José, então, no dia 13 de setembro contra o Barateiro jogando em São José e no dia 19, aí a volta, né? Barateiro e São José lá na quadra do Barateiro. Um reforço, né, Paulo? Pelo menos para tentar aí, né, melhorar o time para essa fase de mata-mata. Com certeza, um reforço importante. São José que tem essa característica, né? Costuma ir no mercado e garimpar essas peças que estão querendo retomar a carreira, buscar oportunidades. Ela vem talvez na mesma característica da Paola, que acabou saindo, né? Então, uma jogadora que está se recuperando de lesão, mas que tem um grande histórico dentro do futsal feminino, sem dúvidas nenhuma vai agregar com experiência e com qualidade aí para esse time do São José. Beleza. Então, boa sorte aí para o time do Rodrigo Mogi, né? Esse jogo complicado contra o Barateiro no mata-mata. E quando acontecer a partida, a gente vai trazer informações aqui também da preparação e também da partida contra o Barateiro. E agora, mudando ainda de assunto, agora o assunto volta a ser a Águia do Vale, mas o time sub-17, porque também foi divulgada a tabela dos jogos da terceira fase do Campeonato Paulista, né, da categoria. Os meninos da Águia fazem a sua estreia contra o Ituano fora de casa no próximo sábado, dia 23, e o primeiro jogo em casa é contra o Araçatuba Futebol Clube no dia 31 de agosto, que é um domingo. A gente tem a tabelinha dos jogos? Ou não, só tem as fotinhos? Tem a tabelinha, vamos ver a tabelinha então. Então, São José então estreia às 11 da manhã, no dia 23 contra o Ituano lá em Itu. Aí o primeiro jogo em casa é contra o Araçatuba às 10 da manhã, aí depois vai contra o Juventus fora em São Paulo, volta contra o Juventus, Araçatuba de novo, aí sim fora de casa, e fecha contra o Ituano essa fase, Paulo. Bruno, é um grupo que o São José tem condições de avançar de fase
passa muito pelos pés, por exemplo, do camisa 9 Marcão, que em 16 jogos fez 15 gols, um jogador que vem se destacando muito, se projetando. São José que tem bons jogadores, com um treinador também que tem características legais, que coloca o time ofensivo para cima. Então, se o São José mantiver essa característica de jogo, né, que busca os resultados, que consegue ser consistente, sem dúvidas nenhuma tem tudo para poder avançar mais um pouco de fase e fazer história aí dentro da modalidade e da competição também. Pois é, para o São José, que acabou, o Sub-15 não foi bem, o Sub-20 acabou sendo rebaixado, né, na primeira divisão, e aí resta o Sub-17. O Sub-17 tem chance de fazer história, como você bem disse, né, Paulo, num grupo que talvez a derrota na última partida tenha feito o São José escapar de um grupo mais difícil, né? Sem dúvidas. Acho que o futebol tem muito disso, né? Nem sempre você tem que contar somente com o resultado e com a sua competência. Muitas vezes a sorte te favorece. Se o São José tivesse vencido, ele ia cair num grupo mais complicadinho, que tinha Palmeiras. Aqui ele está num grupo um pouco mais neutro, que são times que estão na mesma divisão dele em características do futebol profissional. Então, a nível de base, tem tudo para o São José poder avançar de fase e, quem sabe, projetar ainda mais dentro dessa competição, revelar mais jogadores. Esses jogadores que estavam no Sub-15, agora no Sub-17, estão em ascensão também. Muito bacana. Pois é, boa sorte para os meninos do São José. A gente traz as informações também da primeira partida contra o Ituano. Vamos embora, Paulo? Partiu. Vamos embora, então. Foi um prazer inenarrável estar com você. Foi um prazer inenarrável também estar com a Ana. Ana, fazendo a sua estreia aqui no Hora do Esporte. Espero que tenha gostado também de participar do Hora do Esporte. Paulo, foi um prazer inenarrável também estar com você aqui. Prazer imensurável todo meu, Bruno. Sexta-feira estamos de volta. Sexta-feira estamos de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então, para você, uma boa tarde. Até sexta-feira. Tchau.